Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o Box Model, que é um modelo de caixa, né, que a gente usa aqui no React Native, que o React Native é baseado nesse modelo, né, as componentes nativas, e a gente tem três camadas além do conteúdo. E a gente pode imaginar esse conteúdo aqui como, por exemplo, uma imagem, e além dessa imagem, né, a gente tem o padding, o border e o margin, que são três propriedades que a gente pode personalizar e elas têm como valor inicial zero, né? O valor delas inicial é zero e aí você pode personalizar da forma que você quer. Então aqui nós podemos ver que a gente tem, né, o nosso conteúdo e a gente pode estar personalizando somente o padding, o border ou margem de uma área específica, por exemplo, do topo, né, o padding top, a border top width, que é, né, a largura da borda superior, e a margem superior também, da mesma forma com a parte inferior e laterais também, né, esquerda e direita a gente pode personalizar cada área separadamente. Como a gente pode ver aqui, né, a gente tem tanto essas propriedades na esquerda quanto na direita. E a gente vai ver mais para frente que essa borda, a largura, né, da borda esquerda e direita e superior e inferior, no iPhone, né, no iOS, ela não funciona como deveria, né? Ela tem aí uma certa limitação, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não funciona essa propriedade da forma que a gente define. Então, vindo aqui para o nosso código, a gente vai fazer algumas alterações aqui na nossa aplicação. Eu vou puxar aqui o celular, certo? Então aqui nessa área inicial, eu vou navegar aqui. Quando aparece essa mensagem, a gente pode clicar aqui nesse botão azul e fechar, né, esse menu. A gente pode vir aqui na tela inicial e aqui na tela inicial eu vou estar apagando esses estilos que a gente criou na aula passada, certo? O teste 1, o teste 2 e esse estilo do view, para a gente estar removendo essa borda azul e essa borda vermelha, certo? E no nosso texto eu vou tirar aqui esse stylesheet.compose e vou definir aqui um styles.text, certo? E aqui vou alterar esse texto para telas. E aqui na nossa style sheet eu vou apagar aqui essas propriedades, né? Vou deixar o font size e o margin, vou tirar as bordas. Aqui eu vou colocar essa fonte com tamanho de 30 e essa margem pode ser 20 também. E eu vou estar usando aqui uma propriedade que é o align self, que para ela se alinhar, né? Eu não falei dessas propriedades ainda, mas aqui o align self center ele vai alinhar si mesmo, né? No caso aqui a componente texto ela vai se alinhar no centro aqui da nossa tela. Então se eu salvar, o nome telas, né, foi alinhado aqui no centro com a fonte do tamanho 30 e a margem 20. Certo? Então eu vou alterar aqui também o título desse botão, eu vou colocar como Box Model. Vou salvar e vou clicar aqui no botão, né, para a gente ser navegado aqui para a primeira componente, né? E aqui na primeira componente o que eu vou fazer é apagar esse botão e esse texto aqui eu vou colocar como Box Model também. E para a gente estar entendendo mais essas propriedades aqui da nossa Box Model, né, essas propriedades de layout, eu vou criar um estilo aqui onde eu vou criar somente as bordas para essa componente texto, para que a gente consiga ver direitinho cada propriedade funcionando. Certo? Então o que eu fiz foi aumentar a fonte, criar uma borda de 5 pixels da cor vermelha e alinhar também aqui no centro. Então eu vou aplicar aqui o estilo na componente texto. Então aqui eu vou estar mostrando também a visão, né, a visualização, como que isso aqui fica no iOS. Certo? Então as primeiras propriedades que a gente vai começar a trabalhar é a altura e a largura, que são height e width, né? Então a gente pode definir aqui o height como, por exemplo, 30 pixels. Se eu salvar, o height a gente altera na altura, né, na vertical. Então a gente pode ver que o nosso texto aqui ficou cortado, né, porque o texto ele é maior do que 30 pixels. Se eu definir, por exemplo, 100 pixels, a caixa já ficou bem maior, né? A componente texto, essa caixa. Sempre que a gente falar em componente, é bom a gente imaginar caixas, certo? Então a componente texto, né? A caixa de texto,
ela ficou aqui agora com a altura de 100 pixels, né? Que é isso aqui que a gente está visualizando. E o width, ele vai alterar agora a largura, né? Se eu definir 50 pixels, a nossa caixa ficou mais comprimida, né? O texto é maior do que esse tamanho aqui, é mais largo do que esses 50 pixels que a gente definiu, então o texto acabou sumindo aqui, né? A gente pode também, o width, ele altera os valores na horizontal. Então, se eu definir, por exemplo, de 100, uma largura de 100, ela ficou, né, mas aumentou um pouco, e eu defini aqui, por exemplo, 200. Ela já ficou uma caixa, né, bem maior. Certo? E a outra propriedade agora que eu quero trabalhar com vocês é as bordas. Certo? Então a gente tem o border width, né, a largura da borda, e a cor da borda, né, que a gente já vem usando aí desde algumas aulas passadas, que esse conceito aqui é simples de entender, né? Eu acredito que todos vocês aí que estão assistindo já entendem isso, né? A gente define o border width, a largura dessa borda, e o border color, a cor, certo? Mas a gente tem as propriedades como o border top width, que é a largura da borda somente do topo, né? Então a gente tem uma borda, a gente está definindo aqui a borda como 5 pixels. Se eu definir isso aqui como 10, a borda de cima ela vai ficar, né, o dobro da espessura. Mas a gente pode ver que só funcionou no Android, né? E isso eu já falei com vocês antes, né, quando eu estava mostrando lá o slide, porque essas propriedades de borda, como o top, o bottom, o left e right, né, esquerda e direita, eles são propriedades que só funcionam até o momento, né, no Android. Eu vou estar definindo aqui as outras, né, da esquerda, direita e embaixo do bottom, para vocês poderem ver. Certo? Aqui eu defini a da parte de baixo, né? A gente pode ver aqui que ela ficou mais grossa. A da esquerda, né? E agora a da direita. Certo? Então aqui a gente fez essas definições e a gente pode alterar também a cor dessas bordas. Por exemplo, a gente tem aqui, né, o border top width. Eu vou estar colando aqui embaixo, mas agora é border top color. Certo? A cor dessa borda eu vou definir, por exemplo, como azul. Blue, né? Em inglês. E somente a borda superior foi alterada a cor. E a gente pode ver também que é só no Android, certo? No iOS não funciona. A gente pode trocar essas cores também em todas e de todas as laterais, de todos os lados, né? E somente no Android. E lembrando que a cor também que eu defino aqui como red, blue, mas você pode estar usando a forma hexadecimal, né? Usando os valores hexadecimais para estar definindo essa cor. Beleza? Então, o próximo tópico aqui agora que eu quero estar mostrando para vocês, eu vou apagar aqui essas sobre borda, certo? Apagar aqui e salvar. E agora a gente vai estar vendo aqui o padding, né? Que é, como a gente viu lá no slide, deixa eu voltar o slide aqui, o padding, ele está um nível abaixo, né, da borda. A gente tem a borda, embaixo dessa borda a gente tem o padding. E a gente vai poder visualizar ele melhor quando eu vou definir aqui um background color. Deixa eu voltar aqui o simulador. Eu vou definir aqui um background color. Certo, eu defini aqui um background color usando a notação que é diferente, né, que é o RGBA. Você vai usar aqui o, os valores RGB e um terceiro argumento, né, que é a opacidade. Eu defini 0.1 para ele ficar essa cor mais clara aqui, esse preto mais claro, né, esse cinza. Então, com essa borda, com essa cor de fundo, a gente pode começar a trabalhar aqui com o padding, certo? Que o padding ele vai ser como se fosse uma margem interna. A gente tem a margem externa da borda e a margem interna da borda, que é o padding aqui, né? Se eu definir um padding de 10 pixels e salvar, a gente pode ver que o texto, ele pareceu que ele se moveu para dentro, né? Se eu definir aqui, por exemplo, 20, a gente vê que ele está se movendo para dentro, né? Mas na verdade, essa borda, essa margem interna, a gente pode imaginar aqui uma margem interna que está sendo criada, né? Que é o padding. E a gente pode também controlar o padding, o top e bottom,
left, right, né? Em cima, embaixo, esquerda, direita. Certo? O padding aqui, o padding top, né? A parte de cima, ele altera, né? Ele funciona no iOS também. Então a gente pode estar alterando o top, bottom, left, right, né? Que vai funcionar nos dois dispositivos, tanto no Android quanto no iOS. E a gente tem também o padding horizontal, que padding horizontal, eu defino, por exemplo, 20, ele vai alterar, né, esse valor só horizontalmente. Eu defini o valor maior aqui, 40, para a gente poder perceber que a caixa ficou pequena. Deixa eu alterar aqui então a altura e a largura para 300 pixels dessa nossa caixa, dessa nossa componente de texto, certo? E aqui eu vou definir o padding horizontal vou voltar ele para 0. E agora eu vou definir 40 e vocês vão ver, né, ele se movendo somente horizontalmente. E a gente tem também o padding vertical. O padding vertical, né, que é agora, né, a gente vai alterar os valores verticalmente, certo? A gente pode ver que está funcionando tanto no Android quanto no iOS. E a outra propriedade, né, que eu quero estar mostrando para vocês que agora eu vou deixar esse padding aqui, que é a margem, certo? Então aqui se eu defino uma margem de 50 pixels, ele vai alterar essa margem e como a gente pode ver aqui no slide, né, a margem ela está além da borda, né? É a parte externa da borda, o padding é a parte interna, a margem é a parte externa, certo? Então aqui, quando eu defino essa margem de 50 pixels, deixa eu trazer aqui, certo? Se eu salvo, a gente vê como se a nossa caixa em si, né, a caixa inteira, ou a componente text inteira fosse movida, né, para baixo. Isso aqui é porque a caixa está muito grande, eu vou alterar aqui. Alterando aqui o tamanho, né, da caixa, a gente pode visualizar melhor. Vou voltar aqui a margem para 0, né? E se a gente salvar, aqui a gente não vai ver muito essa margem. Eu tenho que tirar aqui esse Align Self Center, porque ele está alinhando esse texto no centro, né? Então o movimento horizontal a gente não vai ver, né, quando a gente definir a margem, porque a margem, né, ele está aplicando externo à borda, então a componente inteira, né, essa caixa inteira vai se mover quando a gente alterar a margem. E se a gente está alinhando no centro, a gente não vai ver esse movimento. Então, se eu definir a margem agora para 50 pixels e salvar, a gente vê, né, que foi criada aqui essa margem de 50 pixels, foi criada na verdade nos quatro lados. A gente não viu que na direita e inferior porque, né, não tem nada que a gente possa estar vendo, percebendo esse movimento. E a gente pode alterar, né, a margem top, né, somente da parte superior, inferior, esquerda, direita, horizontal e vertical também, certo? Como a gente pode fazer no padding. Certo? A gente viu aí, né, que quando a gente altera o vertical, a gente tem esse aumento somente aqui na parte no vertical, né, superior e inferior, e horizontal é esquerda e direita. Certo? É que a gente pode vir aqui no site, eu vou deixar o link aí na descrição, e aqui a gente pode ver, né, todas essas propriedades, um monte de propriedades que a gente pode estar alterando aqui para criar o layout, e muitas delas eu vou estar falando ainda, né, sobre. E aqui a documentação oficial, né, você vai encontrar tudo aqui. E na próxima aula eu vou estar falando aqui sobre essa propriedade position, vou estar demonstrando aí para vocês. E é isso. Espero que essa aula aqui, né, do Box Model, ela foi bem, a gente introduziu aqui os conceitos que a gente usa mais frequentemente, certo? Mas eu vou estar abordando aí mais desses conceitos ao decorrer do curso. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.